gnosticismo? E o que vem a ser o gnosticismo? O gnosticismo, como eu falei no início, ela foi uma forte influência de pensadores, de filosofias da época, né, que levavam o povo a se desviar do verdadeiro conceito do cristianismo. Ele vinha até mesmo, muitas vezes, com uma capa de cristianismo, né? Mas ele, na verdade, ele só queria desvirtuar as pessoas, tirar as pessoas da centralidade da palavra. A palavra de Deus, que levou anos para ser juntada e depois disso ela não mais foi questionada, né? Eles vieram para questionar e até mesmo utilizaram de outros livros, como o Evangelho de Tomé, para poder estarem falando, né? Estarem fazendo algumas coisas para causar confusão na mente e no coração do povo. Então, para que nós venhamos entender isso, deixa eu só ler para vocês um pouquinho. O gnosticismo é um sistema de corrente filosófica religiosa sincrética que teve como base a filosofia pagã da antiguidade. Ou seja, o que eles faziam? O que o gnóstico faz, na verdade? O gnóstico, a palavra gnosticismo vem de gnosis, né, que significa conhecimento. E ele acha que, todo o gnóstico, ele acha que o apanhado de conhecimento, que todas as religiões têm algo de bom, e nesse apanhado dessas coisas, eles conseguem olhar para dentro de si e encontrar o verdadeiro eu, né, dentro dele. Vocês vão entender isso um pouco mais. Eu sei que agora está confuso, mas a gente vai estar esmiuçando um pouco mais essa questão, até mesmo para que vocês possam entender e ver se hoje isso não está acontecendo, né, nas faculdades, nas escolas, né, até mesmo em algumas igrejas. Será que hoje não é isso que está acontecendo? Será que essa filosofia, né, não entrou dentro da comunidade em si, das religiões? Então é importante a gente poder entender essa questão, né? Então, para a gente poder entender mais, alguns dizem que o gnosticismo começou no cristianismo, mas na verdade o gnosticismo ele é um pouco antes do cristianismo, né? Ele já vinha pegando vários conhecimentos babilônicos, persa, egípcio, sírio, Grécia principalmente, né? Onde vem o neoplatonismo, né? Que é a principal fundamentação do gnosticismo. Vocês vão entender isso aí. Muitos também atribuem ao nascimento do gnosticismo em homens, né, como Nicolau, que foi um dos diáconos, né, em Atos 6, e que também é mencionado em Apocalipse capítulo 2, né, na igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo. Os pais da igreja relatam ainda que os gnósticos fundamentavam alguma de suas doutrinas nos ensinos de um profeta chamado Simão Mago. Está lá em Atos número 8, né, capítulo 8, né, que tentou comprar, né, o poder, né, que Pedro e João, né, manifestava por meio do nome de Jesus. Muitos atribuem o seu início de maneira mais evidente a partir de isso eu já falei, do Nicolau.
O gnosticismo, juntamente com o legalismo judeu, porque o gnosticismo ele não vem sozinho. Como eu falei para vocês, é um sincretismo, ou seja, é um apanhado de diversas religiões. E entre eles é o judaísmo. Né? O gnosticismo no judaísmo é muito conhecido como Cabala. Né? É o gnosticismo judeu. E veio o gnosticismo, o judaísmo e o ascetismo foram algumas heresias que tentaram entrar no cristianismo. Os judaizantes, né, o judaísmo que eu falo, os judaizantes, eu não vou falar agora nem o ascetismo, mas eu vou focar no gnosticismo, né, nesse mal, porque o gnosticismo, a gente pode dizer que ele é o centro de todas as religiões. Todas as religiões têm uma filosofia e essa filosofia tem como base o gnosticismo. Né? Por isso, muitas heresias. Então, como falei, foram as primeiras grandes heresias enfrentadas pela igreja primitiva. Ambas são relatadas e combatidas nos textos bíblicos apostólicos. Está lá na carta, né, de Paulo à igreja de Colossos, né, Colossenses. Né, Paulo estava combatendo o gnosticismo. Depois nós vamos ler aqui o texto. Está também no livro de Judas. Judas também combate o gnosticismo, porque ele diz de uma falsa religião que tira o homem da centralidade, ou tira Deus da centralidade do homem, né, e coloca o homem no lugar dele. E isso é muito perigoso. Vemos também 1 João, nós vimos isso. Né? Desculpa, gente, é porque eu fico tentando aqui olhar o computador aqui para ver se eu consigo ver o comentário de vocês, mas como eu não consigo, aí eu fico querendo aqui ver se eu dou um jeito, mas não vai dar não. Então, como eu falei para vocês, foi um momento muito difícil, onde vários pais da igreja tiveram que tomar posições duras a esse respeito, e principalmente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vinha com essa batalha de poder vencer o gnosticismo, porque isso era um mal que estava adentrando no cristianismo. Tanto é que nós temos, né, chamados homens de renome marciano, coisas que foram homens da igreja, né, que bateram o pé a respeito do gnosticismo, né, então tiveram que ser combatidos. E nós vamos ver por quê. Isso aqui é só uma introdução para vocês poderem entender que isso é um mal. O gnosticismo, ele não é bom, né? E vocês vão entender por quê. Como eu falei para vocês, gnosis, né, significa conhecimento. Mas não é conhecimento pela razão, vocês vão ver isso. É um conhecimento pela subjetividade, ou seja, é um conhecimento a partir de algumas experiências, vamos colocar isso entre aspas, aonde eles acreditam que no dia a dia, na caminhada, você tem um encontro real consigo mesmo, e aí automaticamente você tem um encontro com o Deus que eles chamam Deus Uno, ou Pan, né? Que é o único Deus que não tem forma. Vocês vão ver, né, que o gnosticismo fala isso, e que mas quando ele se divide, porque eles falam isso, né, o gnosticismo fala isso, que esse Deus que é bom,
ele se divide porque nesse Deus estava o bem e o mal relacionado, né, em Gênesis, estava a luz e as trevas, e nós vamos ver que em Deus não há treva nenhuma, e ele se divide, então ele cria o Deus demiurgo, ou seja, o Deus mau, que depois eles vão dizer que é o Deus do Antigo Testamento, né? Só que esse Deus mau é o Deus criador. E aí é complicado para a gente poder entender como, né, o gnosticismo fala que um Deus que criou todas as coisas e criou para o bem da humanidade, ele é um Deus mau. Você vai chegar, nós vamos chegar lá também, vou tentar resumir isso o máximo aqui. Então, o gnosticismo reivindicava a posse de conhecimentos secretos. Segundo eles, os tornam superiores aos homens comuns, desprivilegiados do mesmo. Ou seja, o gnosticismo não é todo mundo que alcança isso, segundo eles. Existiam homens especiais, homens que alcançavam isso, né? Alcançavam o gnóstico, né? O conhecimento, se tornavam um Deus, né? Segundo eles, né? Mas, para você olhar como é que isso é bem complicado. Vamos lá. Esse conhecimento é diferente do conhecimento intelectual, acadêmico, empírico, mas trata-se de saber espiritual, intuitivo, adquirido de forma puramente espiritual, através da experiência direta, algo sobrenatural. Não é o sobrenatural que a gente fala, né, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. É o sobrenatural que eles falam, é toda uma existência de somente o espírito sobre a carne. Ou seja, o que eles estão falando? Eles falam que a carne é má, a carne é ruim, né? E só o espírito presta. E aí você tem um problema, porque o pecado, ele entrou sim, mas quem nos criou foi Deus. E outra, Jesus Cristo se fez carne e habitou em nosso meio. A carne, ela não é má. A tendência é por causa do pecado que o homem cometeu. Mas Deus não faz nada imperfeito. Tudo que Deus faz é perfeito, né? Então, eles têm muito isso, essa ideia de Platão, né, do neoplatonismo, aonde a carne é má e o espírito é perfeito. Então você pode fazer qualquer coisa, e aí preste atenção nisso, você pode fazer qualquer coisa, né, supostamente na carne, porque o teu espírito vai evoluir de tal forma que vai encontrar com Deus. Vamos botar isso entre aspas, eles não falam Deus, eles falam divindade, tá? Os gnósticos buscam uma salvação espiritual que eles chamam de libertação, através da experiência direta, ou seja, sem intermediários. Quer dizer, para o gnóstico, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele descarta, porque ele diz que nós não precisamos de ninguém para alcançarmos essa evolução, essa libertação. Vocês estão entendendo agora o grande problema do gnosticismo, né? Já desde aquela época e hoje? Será que hoje não é esse o tipo de pensamento dos homens, aonde falam que Jesus é o Senhor, porém não vive como servos e servas, filhos e filhas, né? De modo intransferível e secreto, não compartilhável, pois segundo eles o ser humano não pode entender a divindade através de relatos de terceiro. Então nós vamos ver
que nós temos do gnosticismo setiano, né, que é próximo do judaísmo, da cabala, o gnosticismo valentiniano, né, o gnosticismo basilidiano, né, mas isso aí não é para a gente poder entender isso agora não, apesar que eu fui estudar tudo, tá? O termo gnose acabou designando, nos tempos atuais, um conjunto de tradições que acreditam no aspecto espiritual do universo, numa espécie de panteísmo. Não é panteísmo. Panteísmo é tudo é Deus. A árvore é Deus, o mosquito é Deus, o cachorro é Deus, tudo é Deus. O gnosticismo não. O gnosticismo ele diz que tudo tem uma partícula de Deus. Porque quando o Pan, né, se dividiu, ele como se ele explodiu. Então tudo que existe tem uma parte de Deus, por isso se torna um Deus. Ou seja, você e eu podemos ser Deus, segundo eles. Né? Por quê? Porque existe uma partícula de Deus em nós. Tá? Depois nós vamos ver os textos bíblicos. Tá? Isso aqui é só para vocês. A gnose contemporânea, a gnose atual, é uma corrente de pensamento esotérica, identificada com misticismo oriental, teosofia, cabalo, rosacrucianismo, maçonaria, nova era, entre outros. Para descartar a ideia de qualquer compatibilidade entre o cristianismo e o gnosticismo, é necessário comparar as suas doutrinas. Assim podemos ver claramente como são opostas. Então vamos lá. Iluminação é a crença que se baseia na revelação individual de um conhecimento secreto superior de origem natural. Esse conhecimento levaria o homem à libertação, que seria a salvação dos gnósticos. Esta é a principal característica do gnosticismo. Ou seja, ele diz que quando você tem um encontro consigo mesmo, quando você começa a se entender, começa a se descobrir, começa a ser iluminado, você começa a ter a plena revelação da divindade. A coisa é complicada, né? Então, vamos à palavra. Vamos lá? João 8, 31 e 32, né? Diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, não é um encontro com o eu, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que te liberta. É a palavra de Deus que te leva ao encontro real e genuíno com Deus. Não é os meus achismos, as minhas experiências, mas é o que Deus, por meio da sua palavra, me orienta. O conhecimento gnóstico está sempre associado a práticas condenadas pela palavra de Deus, como magia, consulta a espíritos, demônios, astrologia, esoterismo, humanismo e etc. Né? Coisas que são condenáveis, está lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 a 12, Isaías 47, de 12 a 14, 1 Coríntios 11, 3. Segundo da doutrina deles, é a questão da eleição espiritual. É a crença que diz que alguns foram feitos mais espirituais do que outros, de maneira natural. Para gnósticos valentinianos, por exemplo, todos os seres humanos são divididos em 3 classes. Primeira classe é o que eles chamam da classe física, os pagãos incrédulos, são aqueles que não acreditam no gnosticismo. Segundo, anímica,
os que não possuem a gnosis plena, mas podem alcançar a salvação por meio de boas obras. Será que tem alguma coisa que nos semelhante a isso? Terceiro, espiritual. Os únicos verdadeiramente espirituais, a elite, os gnósticos, esses possuem a salvação assegurada por sua natureza espiritual. E por isso não precisa fazer boas obras, nem mesmo seguir a padrões morais. Ou seja, todo gnóstico que se acha, né, espiritual, ele pode fazer qualquer tipo de pecado que ele acredita que ele é salvo. Né? Ele pode fazer o que quiser, o que bem entende, e ele acredita que vai ser salvo. Né? Será que tem alguma semelhança de algumas doutrinas que a gente vê hoje? Né? A Bíblia nos diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Então, para Deus não existe essa física, anímica e espiritual. Não. Deus quer que todos sejam salvos. Jesus veio, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para salvar a todos. Não veio só para salvar a mim, que sou pastor, ou lideranças. Não, ele veio para salvar a todos aqueles que o receberam. Está lá em João 1,12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Né? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender em 1 Timóteo 2, 3, 4, é que Deus quer que todos sejam salvos. Então vamos lá. 1 Timóteo. Timóteo 2, 3 e 4, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus quer que todos sejam salvos. Não existe essa história de, não, eu sou espiritual, não, eu sou anímica, né? Eu não sou espiritual, mas eu ando em busca por meio das minhas obras, da minha boa vontade, né? Não há obra nenhuma que te dê a salvação. O único que dá a salvação é Jesus Cristo. É a aceitação a Jesus que te dá a salvação. Romanos 10, 9 diz: confessa com tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e creia no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e serás salvo. Ou seja, a salvação, ela é dada a mim e a você por meio de Jesus Cristo. Não por obras, nem por nada que eu queira fazer achando que vai me fazer bom. Vamos lá. Ele não faz acepção de pessoas. Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Eu gosto muito desse texto, né? Porque Pedro recebe aqui uma lição do Senhor, né? Atos 10, 34. Tá? Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas.
Ou seja, Deus ama a todos. E Ele não designa uns para condenação, outros para salvação. Todos. O desejo dele é que todos sejam salvos, por meio do reconhecimento, da aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador e único justificador. Vamos lá. O que é justo? Salmos 11, 7. Salmos 11, 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Ou seja, não é andar de qualquer maneira, mas é andar em santidade, andar em obediência à palavra de Deus. Isso vai te dar vida e a vida eterna. Além disso, nos diz também que todos nós somos pecadores. Quer dizer, não existe um homem, não, eu sou espiritual, eu sou salvo. Você é pecador, como eu, como você é. Romanos 3,23 diz, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E somente o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Olha aí, João, na sua epístola, lá perto de Apocalipse, João está aqui fazendo uma defesa contra essa heresia. 1 João 1, 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Só que João já quebra duas. Primeiro, Deus é o Deus de luz, não é o Deus de trevas. Segundo, ele fala que é somente pelo sacrifício de Jesus que nós, daqui, que nos purifica de todo pecado. Não é o conhecimento, não é o que eu adquiro, mas é o que Jesus Cristo fez por mim, que me dá o direito à vida eterna. Vamos lá. A outra é a questão da dualidade. É a crença que diz que bem e mal são equivalentes e estão em eterna disputa pelo domínio da criação, coexistindo. Por isso que ele diz que Deus é bom e Deus é mau ao mesmo tempo. E isso é uma heresia, porque nós sabemos que Deus é amor. E no amor não há maldade. O amor não há medo. A Bíblia nos diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Está lá em 1 João, como eu falei para vocês, a epístola de João foi uma das epístolas que derruba essa ideia do gnosticismo. Está lá em 1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, Deus não é mau, Deus é bom. Além disso, condena veementemente o julgo desigual. 1 Coríntios, você sabe que, 2 Coríntios 6,14, Deus fala justamente isso: não associeis luz com trevas. Apesar de muitos crentes não estarem fazendo isso, estarem criando aí associações com as trevas, e aí depois ficam perguntando para Deus por que tanta penúria, por que tanta situação, mas a palavra de Deus nos orienta, nos garante que não há associação. Deus é luz, Deus não é trevas.
O gnosticismo também tinha o que nós chamamos de docetismo. O que é isso? É a crença que diz que Jesus não veio ao mundo em um corpo físico, real, mas apenas pareceu vir como uma aparição fantasmagórica. Os gnósticos dizem com frequência que Cristo habitou o corpo de um homem chamado Jesus de Nazaré, mas seu corpo não era verdadeiramente em carne. Irmãos, abra em 1 João capítulo 4, verso 2, por favor. Essa é uma das maiores heresias que tem. E também podemos colocar Filipenses capítulo 2, verso de 5 a 11. Você pode ler também, e que você vai ver que Jesus, esvaziando de tudo que ele era, ou seja, sendo ele o próprio Deus, fazia do que ele é, se faz homem e habita em nosso meio. Ele foi visto, Jesus foi tocado. João, capítulo 20, fala de Tomé tocar no Senhor. Como é que vai tocar em espírito? Mas vamos lá, 1 João capítulo 4, verso 2. 1 João capítulo 4, verso 2, diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Os gnósticos dizem que não. Nós afirmamos que Jesus Cristo veio em carne, comeu, bebeu com seus discípulos, com seus apóstolos, foi crucificado, sentiu dor. Nós cremos nisso, nós não cremos no docetismo. Agora vamos ao conceito que eles têm de Deus. Olha o conceito de Deus que eles têm. Para os gnósticos, principalmente os valentinianos, existia uma plenitude celeste, que consistia em 30 seres angélicos. Esse número teria sido encontrado em forma de código secreto nos textos bíblicos, mais precisamente na parábola dos trabalhadores. Os éons, que são esses seres, sempre em pares de macho e fêmea. Estes emitiam éons inferiores, dos quais a última foi Sofia, que na palavra grega significa sabedoria. Mas Sofia se apaixonou perversamente por seu Pai Supremo, e seu pensamento mau deu origem ao pecado, sendo expulso da plenitude com um feto abortado. Esse pensamento informe tomou forma e tornou Akamofte, que significa Cristo. Teria vindo Akamot e dando assim condições de produzir substâncias dentro de si, dando a luz ao Demiurgo. Demiurgo seria o criador ignorante de todo o mundo físico, o Yahvé, o Deus judaico do Antigo Testamento, que achava ser o único Deus verdadeiro. Apenas os gnósticos iluminados saberiam quem ele era na verdade. É um ser corrompido e inferior a deusa Sofia. Eu fui pesquisar, eu não vou falar aqui nomes, até porque... Mas eu fui pesquisar e tem uma mulher, que ela é gnóstica, então ela bate em cima disso, dizendo que as religiões ficam fechando, mas eu acho que ela não conhece muito sobre o gnosticismo, porque esse Deus Demiurgo, ele cria 3 barreiras para o espiritual. Uma é, ele cria o corpo.
Né? Gênesis está lá que Deus criou o homem do barro, então ele fez a matéria. E quando ele fala da matéria, ele fala também de uma palavra chamada mater, que significa mãe, maternidade. Então, para o gnóstico, toda mulher é má. Toda mulher. A maior prova disso é o que aconteceu aqui com a chamada Sofia, né? Que significa sabedoria. Então, se ela soubesse o quanto o gnosticismo diz que mulher é mal, que não tem redenção para ela, tanto é, eu não li, gente, eu vi nos relatos que um apócrifo que eles usam muito, que é o livro de Tomé, diz que tem um comentário acerca de Tomé com Cristo, onde Cristo diz que nenhuma mulher será salva a não ser que se torne homem. Para vocês terem uma ideia como é que isso é maligno, né? Tomé nunca escreveu nada, e os escritos de Tomé, que só foram encontrados muito lá na frente, né, foram escritos pelos gnósticos, e não, nem Tomé e nem seus discípulos. Então vamos lá. Aí nós vamos na palavra, né? A Bíblia nos revela, de Gênesis a Apocalipse, que Yahvé é o único, soberano, verdadeiro Deus e Criador. Ele criou todas as coisas, no céu e na terra, ou seja, físicas e espirituais. Está lá em Gênesis 1, 2, 1, né? Ele tem o domínio sobre tudo. 1 Crônicas 29, 11. E não há outro semelhante a ele. Está lá Isaías 45, 5. Né? Ou seja, todos esses textos mostram que o Deus que nos criou, o grande Yahvé, né? Ele é um Deus bom. Porque ele não criou o homem para o pecado. Mas como eu disse a vocês, três coisas. Desculpa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Três coisas o demiurgo criou para poder aprisionar a espiritualidade do homem. A segunda coisa são os mandamentos. Eles dizem que os mandamentos são prisão. O homem, ele não tem que ter mandamento, ele não tem que ter moral, ele não tem que ter regra. O homem tem que viver conforme ele quer. Para vocês terem uma ideia do que é o gnosticismo. E quantas pessoas aí não estão servindo a Jesus Cristo, mas fazem o que quer? Né? Estão adulterando, estão roubando, dizem que ama a Deus, mas não obedece a sua palavra, e aí estão se colocando na posição, não, eu vou ser salvo porque eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus. Isso é visão gnóstica, querido. Você só vai ser salvo se você aceitar a Jesus Cristo e se você viver em obediência à palavra de Deus. Quanto à fonte de revelação divina, além da gnose, os gnósticos usam uma variedade de documentos primitivos conhecidos como evangelhos gnósticos, que eles alegam ser os livros perdidos da Bíblia. Quer dizer, eles dizem que a Bíblia ela não está fechada, ela tem mais coisas. Há inúmeras contradições entre esses evangelhos gnósticos e a Bíblia. Além disso, os pais da igreja primitiva quase que unanimemente reconheceram esses livros como fraudes. Mesmo quando os gnósticos cristãos citam a Bíblia, eles reescrevem os versículos de maneira a concordar com a sua filosofia, o que a Bíblia proíbe veementemente. Só para vocês terem uma ideia, vamos lá em Apocalipse 22, o último capítulo, né, de Apocalipse. Só para vocês terem uma ideia.
22, versos 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ou seja, isso aqui foram anos, foram estudos. Isso aqui não foi feito de uma hora para outra com achismos. A Bíblia, para ser fechada, ela teria que ser ou do apóstolo, e eles questionavam várias coisas para que pudesse autenticar, ou então um discípulo direto de apóstolo. A Bíblia, de maneira nenhuma, nós temos o caso dos evangelhos, por exemplo, os evangelhos, apóstolo, Mateus e João, discípulo direto de apóstolo, Marcos, também chamado João Marcos, e Lucas, né? João Marcos, foi discípulo, né, de Paulo, Barnabé, e depois Pedro, e Lucas, que foi discípulo de Pedro, foi também chamado Paulo, ou seja, foi discípulo direto. Então, acha-se depois, né, depois escreve e dizem: olha, esse texto é o texto que ficou para trás. Não, a Bíblia está fechada. A Bíblia são esses textos que você tem na sua mão. O que veio depois, existe até uns escritos que o pessoal fala de Enoque, o que é questionável, porque no tempo de Enoque ele ainda não tinha escrita, né? Poderia ter sido verbalmente, pode ser, mas não havia escrita. Mas vamos continuar. O cristianismo afirma que é apenas uma fonte da verdade, a Bíblia, a única inerrante regra de fé e prática. Vamos lá? O Evangelho de João, capítulo 17. Verso 17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 2 Timóteo 3, passei direto. 2 Timóteo 3, de 15 a 17. O que, desde a infância, sabeis as Sagradas Escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Podemos também ver Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então aí você vê que a palavra de Deus
ela é a única fonte, né, para nós de todo conhecimento. E nós sabemos que o conhecimento, né, ele foi dado, ele sempre foi dado ao homem. O homem sempre teve a oportunidade de caminhar com Deus. Deixa eu dar uma adiantada aqui, gente, que é para poder, senão o nosso tempo está ficando muito longo, né? Então, só para vocês terem uma ideia de algumas doutrinas que criaram-se a partir do gnosticismo. Tem um texto em Gênesis 3, 4, 5, né, que nós sabemos que foi quando a serpente, né, vira para Eva e diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa pequena fala de uma serpente bem astuta introduz várias das principais doutrinas que permeiam as principais religiões do mundo, todas absolutamente contrárias às verdades bíblicas, e quase todas estão dentro do gnosticismo. Vamos lá. Certamente não morrereis. Doutrina da reencarnação. A palavra de Deus não fala isso, né? Fala que, está lá em Hebreus 9, 27. E como aos homens é ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Quando ele fala morrereis, ele fala morrer espiritualmente, ou seja, o pecado entrou, então fez separar. A morte significa separação, né? No sentido aqui de morrer, ainda não era o sentido de morte física, mas sim a espiritual. Quando Eva pecou, houve a separação. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Segundo, se abrirão os vossos olhos, que é a doutrina da iluminação, né, que eles falam. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual Jesus Cristo, o Verbo e a Palavra. Ou seja, não existe essa história da doutrina da iluminação. Você não vai conseguir alcançar a sua libertação, a sua salvação sozinho. Só Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele é o Verbo. Ele é a Palavra de Deus. Doutrina da deidade. Sereis como Deus. Né? Ou seja, como eles dizem que nós somos partículas desse Deus, né? Então a nossa evolução, a evolução do conhecimento em nós vai nos levar até a divindade, né? E aí o cristianismo é totalmente contra, né? A palavra de Deus é contra. Anunciai e chegai-vos a tornar conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há além de mim. Isaías 45, 21. Ninguém pode se tornar como Deus. Só o Senhor é Deus. E por fim, sabendo o bem e o mal, que é a doutrina do dualismo, né? Deus é luz e não há nele treva alguma. Ou seja, Deus é um Deus que ilumina a vida de todos. Nele não há trevas.
Como já vimos acima, as doutrinas gnósticas são opostas às doutrinas bíblicas, aos ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos. Dele, pois negam as doutrinas cristãs essenciais. Assim é difícil crer e até mesmo compreender como ambas as doutrinas poderiam se fundir, quando uma nega completamente a outra. Mas isso parece ter acontecido, pois há uma corrente chamada gnosticismo cristão, que mistura simbolismos bíblicos e doutrinas gnósticas, para você ter uma ideia. Gnosticismo moderno. O chamado gnosticismo moderno se desenvolveu a partir de origens do ocultismo do século XX. Em Eliphas Levi, traz todo o espectro de assunto do gnosticismo à tona por meio de discussões da cabala judaica. Uma série de pensadores do século XIX estudaram os pensamentos gnósticos extensivamente e foram influenciados por eles. Aí fala aqui de algumas coisas, mas eu quero finalizar. Conclusão. O gnosticismo diz: o gnóstico perfeito não é um seguidor de Cristo, mas um ser humano deificado, um homem transformado em Deus. Ele é um outro Cristo. Está lá Roller, uma citação dele. Agora, veja o que João diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco os saudeis. 2 João 1, 9 e 10. O gnosticismo diz que, para que o homem possa se libertar do sofrimento deste mundo, ele deve buscar a gnose, ou seja, a salvação que eles chamam de libertação. Isso vem dele mesmo, não de Deus, muito menos de Cristo. A Bíblia, por sua vez, declara: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. A ritualística gnóstica está sempre preocupada com a libertação do plano físico através da gnose, enquanto a ritualística cristã busca a glória de Deus através da salvação do homem por Cristo Jesus. O gnóstico vê o pecado como um mal físico que contamina o espírito humano e que deve ser vencido por meios físicos, esforço humano. O ensino insinua que o pecado é eterno e que Deus não pode controlá-lo, ou seja, o mal possui seu próprio poder, assim como Deus. A Bíblia refuta terminantemente essa teoria, pois o pecado não é eterno, e quando o homem pecou, fez isso por escolha intencional e voluntária, além de afirmar inúmeras vezes que o Deus bíblico é um Deus todo-poderoso, e nenhum dos ensinos de Jesus Cristo, se enquadra na doutrina gnóstica. Como doutrinas opostas podem estar unidas ou mesmo se completarem, se nega completamente a outra. Queridos, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja, maldição. Gálatas 1, 9. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Lucas 16, 13. Ou seja, não existe associação de gnosticismo com o cristianismo. Se alguém tentar colocar filosofias, e aí eu concluo dizendo que o apóstolo Paulo falou em Colossenses,
E aí, em Colossenses é a palavra-chave. Esse texto de Paulo é a palavra-chave para derrubar toda a tendência gnóstica. Apesar de Paulo não ter ido a Colosso, mas ele enviou a carta, né? Paulo diz assim, verso 3 por diante: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da quais antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou no vosso favor. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei no pleno conhecimento da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, de seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Aí, capítulo 2, que é só para a gente poder, seria todo ele, mas eu quero encurtar. 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda potestade. Ou seja, é por ele e para ele são todas as coisas. Não gnosticismo. Não sou eu que vou herdar minha libertação, minha salvação. É Jesus Cristo que me justifica, que me justificou na cruz do Calvário e me justifica até hoje, porque como pecador, eu sou sujeito a falhas e tenho que me redimir dia após dia. Então, queridos, eu quis trazer essa visão do gnosticismo para vocês, porque o neognosticismo está aí às portas. Há pessoas, há religiões que estão vindo falando o que nós chamamos na teologia de otimismo teológico, ou seja, o homem se voltando para o homem, esquecendo de Deus. O homem se voltando para o seu próprio prazer. O homem voltando para o seu próprio conhecimento e esquecendo que o maior conhecimento vem do alto, daquele que criou os céus e a terra. Por isso, meu amado e minha amada, eu sei que é um pouco complicado esse estudo, né, porque ele é extenso, mas eu quis trazer o máximo de informação para você, para que você possa entender que o gnosticismo é um mal que está aí, está nas faculdades, está muitas vezes até mesmo nas igrejas, né? Quando as igrejas deixaram de se santificar, deixaram de colocar Deus em primeiro lugar para ser igrejas de movimento, né? Igrejas para agradar aos homens, e esquecendo que o culto não é para mim, não é para você. Se você vai à igreja para ter um culto que te agrada, você está no lugar errado.
né? O nosso culto tem que agradar a Deus, e agradando a Deus, com certeza agrada aos homens, né? Eu falei, e na terça-feira, o texto de Neemias, eu falei que quando nós buscamos, quando você tem um coração intercessor e você busca o Senhor, Ele se agrada e converte o coração dos homens também ao que você está fazendo, ao que você está falando. Então, quer dizer, o culto não é para você, o culto é para Deus. E aí sim, quando o culto é para Deus, Ele vem e atrai a mim e atrai a você. Isso é a palavra de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a eternidade. A Deus, somente a Deus. E não ao Deus demiurgo, que é um Deus mau, não a um Deus Pan, que é um espiritual que nem forma tem. E nem é um Deus da deidade, ou seja, um Deus humano, né? Nós alcançando a condição de sermos Deus. Não. Ao único Deus e verdadeiro, Jesus Cristo. E eu quero finalizar lendo com vocês um dos trechos que para mim é a maior revelação de quem é Jesus Cristo, né? E do seu amor para conosco. E eu quero finalizar justamente lendo com você Filipenses. Filipenses capítulo 2. Eu creio que quando o apóstolo Paulo ele escreveu isso aí, ele teve uma das maiores revelações para mim, né? Porque diz assim, Filipenses capítulo 2 diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Creia nisso, querido. Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus abençoe e que a graça e a paz do Senhor possa ser com todos. Me perdoe por não ter visto os comentários, talvez até vocês tenham feito alguma pergunta, né? Deus vai me dar condições de comprar um celular que melhore essa questão, né? Porque ele já está muito ocupado, porque para mim ter a live eu tenho que ter outros aplicativos também. Mas em tudo, Deus no seu momento certo vai nos proporcionar. Mas eu quero desejar a você toda sorte de bênçãos. E vocês que comentaram, eu vou tentar logo após, nos comentários, colocar alguma coisa, né? Estar explicando alguma coisa, se assim for necessário. E se for necessário, tem que fazer uma live explicando sobre algumas perguntas que me fizeram, nós vamos fazer também, tá? Que Deus abençoe e que a graça e a paz do Senhor tenha ainda uma continuação de semana debaixo da graça, da saúde e da paz do Senhor. Bom e paz.